Meus irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 12. Mateus, capítulo 12. Eu vou fazer a leitura dos versos de número 1 a 8. Mateus 12, de 1 a 8. Abra a sua Bíblia, deixe aberta, nós vamos orar mais uma vez e em seguida farei a leitura do texto. Todos encontraram Mateus, capítulo 12, de 1 a 8. Vamos orar. Ó Deus, Senhor da nossa vida, neste culto e neste ato de ler a Tua palavra, ouvir a Tua voz, aprender do Senhor, queremos também fazê-lo em adoração ao Teu nome. É certo que seremos grandemente abençoados, mas importante mais nada que o nome do Senhor seja glorificado. Por isso, dá-nos graça, Senhor, através da iluminação do Teu Santo Espírito, para que recebamos esta palavra como de fato ela é, a palavra do Senhor. O Senhor falando conosco, para que recebamos esta palavra com fé, com alegria, com esperança, como uma expressão também de amor ao Senhor e de temor ao Teu nome. Ajuda-nos, Pai, para que, tendo compreendido, possamos também ver esta palavra aplicada à vida de cada um de nós, de tal modo que isto influencie a nossa forma de pensar, de sentir, de falar, de agir, e tudo convergindo para o louvor da Tua glória. Dá-me graça para ler, explicar, aplicar, implementando a vida de cada um de nós as verdades aqui contidas, segundo a Tua vontade. Assim te bendizemos em Cristo, Senhor e Salvador nosso, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Mateus 12, 1. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome, como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocausto, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Amém. Eu creio que se você já foi a uma igreja, já leu alguma coisa sobre as doutrinas das igrejas, ou conhece acerca de alguma denominação ou seita, facilmente identificará que nós temos muitas dificuldades no nosso tempo, e isto não é peculiar ao nosso tempo, mas já havia em outros, relacionadas estas dificuldades ao entendimento do que é o dia do descanso, o sábado, aquele que foi o dia santificado pelo Senhor desde a criação e que teve a sua mudança por ocasião da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, deixando de ser o sétimo dia, mas o primeiro dia da semana. E logicamente que esta dificuldade não somente é posta na medida em que nós identificamos ramos do cristianismo, mas também
dentro daqueles que professam a fé reformada, você vai ver também algumas dificuldades na compreensão deste assunto. Assim sendo, irmãos, o local mais adequado para que nós aprendamos o que Deus quer que nós saibamos, e o primeiro local, a fim de que observemos este dia, que deve ser um dia deleitoso, não deve ser outro senão a palavra do Senhor. E ninguém mais do que o próprio Senhor está apto, portanto, em condições de promulgar, de explicar e de cobrar daqueles que foram criados por Ele, que fazem parte do seu povo, o devido uso deste dia, a guarda desse dia que foi santificado pelo Senhor. Mas foi exatamente neste ponto que os opositores do Senhor Jesus Cristo encontraram uma ocasião para, mais uma vez, divergir do Senhor, tentar apresentar alguma inconsistência, algo que pudesse colocar em xeque a autoridade do Senhor Jesus Cristo, e assim invalidando aquilo que a própria palavra testemunhava dele e aquilo que ele mesmo dizia a seu respeito: eu sou o Messias prometido, eu sou o rei dos judeus, aquele que estava sendo aguardado, eu sou o sumo sacerdote. E estes então, que eram os opositores de Cristo, viram exatamente nessa circunstância, como eu disse, a ocasião para interpelar o Senhor Jesus Cristo e para pôr em xeque a sua autoridade. Mas, se por um lado isso está acontecendo, por outro, o Senhor Jesus Cristo aproveita exatamente esta ocasião para reforçar a sua autoridade e ensinar acerca do entendimento que aqueles que eram seus opositores, os fariseus, bem como os seus discípulos, aprendessem sobre a guarda desse dia, e certamente esse ensino também chega a nós hoje. Quando você então for fazer a leitura desse texto, de Mateus capítulo 12, 1 a 8, você vai perceber que ele está dentro de uma grande unidade. Eu queria que você olhasse isso na Escritura, porque isso aqui é muito importante. Do verso de número 1 até o verso de número 8, você tem a primeira situação que Cristo vai falar sobre o dia do descanso. E eu quero reforçar bem essa ideia de dia do descanso. Depois o Senhor Jesus Cristo, a partir do verso de número 9 até o verso de número 14, mais uma vez vai falar sobre o mesmo assunto. Agora, logicamente, em uma outra perspectiva, mas seguindo o mesmo princípio, que Ele é o Senhor do descanso, do sábado. Mas aí, ao longo de todo este capítulo 12, Cristo mais uma vez está fazendo uma preparação muito oportuna para aquele que seria o seu terceiro discurso registrado por Mateus. E logicamente que quando Cristo vai proferir estes discursos, eles sempre são antecedidos pela testificação da autoridade de Cristo Jesus. Então, quando você faz a leitura do verso de número 1 do capítulo 12 até o verso de número 50, Cristo vai apontar exatamente para isso. Eu sou o rei, eu tenho a autoridade, e isso ele faz de diversas formas ao longo desse capítulo 12. Uma delas é falando exatamente sobre o descanso, o dia de sábado. Como o texto ia ficar muito longo, não daria para tratar, pelo menos eu não conseguiria fazê-lo de uma só vez, do verso de 1 ao 14, então eu dividi esse texto em duas partes, e hoje nós vamos ver que o Senhor Jesus, o Rei Jesus, Ele é o Senhor do sábado, e o único apto a dirimir dúvidas sobre a guarda deste dia. Não há outro. Aquele que estabeleceu é o único capaz de dizer o que é que ele queria e ainda quer quando estabeleceu este dia. Como é que nós vamos ver isso no texto? Por favor, observe comigo que o evangelista Mateus, de maneira muito lógica, expõe esse assunto em 4 pontos. O primeiro deles, ele revela a situação dos discípulos do Rei Jesus, que foi aquilo que trouxe então o contexto apropriado para a tratativa desse assunto, que é o verso número 1. Nos versos de número 2, você vai ver a acusação contra o Rei Jesus. Então, primeiro você tem
a situação dos discípulos do Rei Jesus, depois a acusação contra o Rei Jesus. Do verso de número 3 até o verso de número 7, você tem a resposta do Rei Jesus, a acusação que lhe foi feita. E finalmente você tem a base ou o fundamento para a resposta dada pelo Senhor Jesus. Então vamos parte a parte observar isso. Primeiramente, analisemos, irmãos, o contexto, a situação dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Por favor, volte seus olhos para o verso 1 e vamos fazer a leitura desse verso. Diz assim: por aquele tempo, então, Mateus está ligando o texto aqui ao que foi dito anteriormente, a saber, Jesus Cristo é aquele que convida as pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas para ter alívio. E uma das cargas que estavam sobre aqueles que estavam na época do Senhor Jesus Cristo era exatamente a carga relativa à guarda do dia do Senhor. Por isso é importante este link que Mateus está fazendo. Por aquele tempo em que Jesus disse que ele era o alívio, ele poderia dar o alívio àqueles que estavam sendo sobrecarregados, nesta ocasião aconteceu esta situação. Então o que aconteceu? Em dia de sábado, passou Jesus pelas searas, então o local onde as pessoas fazem as suas plantações. Certamente haviam plantado, já tinha crescido e já estava no ponto da colheita. Ao passar por lá, estando seus discípulos com fome, então é bom que você observe que Mateus coloca esse contexto aqui, aqueles discípulos estavam com fome, eles não estavam com a barriga cheia, eles estavam vindo de uma jornada, certamente eles já tinham trabalhado e logicamente que depois do trabalho era digno também que eles pudessem comer, então eles estavam com fome, em dia de sábado. E aí então os discípulos de Cristo Jesus entraram a colher espigas e a comer. Note bem, irmãos, que esse contexto estabelecido por Mateus aqui, ele é muito importante, porque você vai observar na lei do Senhor, dado no Antigo Testamento, em Gênesis, também em Êxodo e em Deuteronômio, a ratificação de que no dia de sábado não poderiam fazer nada, deveriam descansar. É isso que estava lá. Todavia, na época do Senhor Jesus Cristo, por interpretação dos fariseus, você tinha um acréscimo ao entendimento da guarda do sábado, que já estava em 39 pontos. Eu não vou descrevê-los todos aqui, mas eu queria que você soubesse que existiam 39 pontos relativos à guarda do dia do sábado, para além daquilo que Deus havia estabelecido. Então, quando aqueles fariseus viram os discípulos de Cristo entrando na seara a colher, de imediato o que eles pensaram? Eles estão quebrando o dia do descanso, eles estão quebrando a lei do Senhor. Só que Mateus é muito claro ao afirmar tais coisas, porque ao fazer isto, dizer que os discípulos estavam com fome, que era dia de sábado, a base onde Mateus está dizendo isso é exatamente o texto de Deuteronômio capítulo 23, 25, onde uma pessoa que estivesse com necessidade, ela poderia entrar na seara de outra pessoa, poderia pegar aquilo que fosse suficiente para a sua subsistência e não degradar aquilo que era do outro. Isso não seria algo que pesaria sobre ela como uma acusação. Então os discípulos estavam fazendo algo que também a lei recomendava, mas aí você vê um choque aparente de mandamentos. Pode ou não pode? Posso pegar o alimento porque estou com fome ou não? E aí vem a questão da contestação da autoridade de Cristo, porque Cristo estava com os discípulos. Então esperava-se, pelo menos da parte dos fariseus, que ao observarem o procedimento dos discípulos, o que é que Cristo deveria fazer, segundo os fariseus? Parem, não façam isso. Fiquem com fome, porque hoje é o dia do descanso e não é dado a vocês tomar isto. Por quê? Porque ao fazer vocês vão ter que tomar o trigo, vocês vão ter que debulhar o trigo, vocês vão ter que cozinhar o trigo para preparar a refeição, e isso se constitui em trabalho, portanto, na quebra da lei do Senhor. Os fariseus foram ardis aqui, sagazes. E aí você vai ver a segunda questão que o texto nos apresenta, que é exatamente a acusação contra Jesus. Diante desse quadro, os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe:
E veja que a fala deles é direta para Cristo. Eles não perguntaram aos discípulos, para Cristo. Eis que os teus discípulos, portanto, quando ele diz teus discípulos, você é responsável por eles. Se eles errarem, a culpa é sua. Você foi negligente, talvez não tenha ensinado, se ensinou, não cobrou, então automaticamente tu és também culpado. Os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. A expressão ou palavra aqui, lícito, ela está relacionada com quebra moral. Então o que ele está dizendo é o seguinte: moralmente, teus discípulos estão errados, eles pecaram. Por que que o Senhor, como autoridade, não repreendeu? Ao fazer isto, irmãos, esses fariseus não tiveram qualquer dúvida acerca do seu intento. O que é que eles queriam? Provar que Jesus não era rei, ou no máximo era um rei fraco, não era o Messias prometido, não era aquele que foi designado pelo Senhor para salvar o seu povo, porque um rei, segundo Deus, jamais permitiria que o seu povo quebrasse a sua lei, sem que esse povo fosse disciplinado. Aparentemente puseram o Senhor Jesus Cristo aqui, numa situação muito difícil, mas é exatamente neste contexto, que Cristo ensina aos seus discípulos, e mostra aos fariseus, que Jesus, ele é o Rei e Senhor do sábado. Como é que ele faz isso? Primeiramente, Cristo usa a Escritura. Observe que ele faz 3 referências à Escritura. Primeira delas, no verso de número 3. Não lestes o que fez Davi? Depois, novamente no verso 5. Ou não lestes na lei que... E finalmente, verso 7, mas se vós soubesses o que significa, então a primeira lição que Cristo dá a estes fariseus, é que a resposta ao questionamento deles, a afirmação, Cristo tiraria da palavra. E eu creio que se você lembra ainda de Mateus capítulo 4, quando Cristo foi tentado pelo diabo, tentado inclusive com a palavra, as respostas do Senhor Jesus Cristo sempre vieram o quê? Com a palavra. Satanás usava a palavra erradamente, Cristo usava corretamente, fazendo então a correção do pensamento que ele apresentou. Mas há um segundo momento em que Cristo também mostra que ele usa a palavra e corrige a compreensão. No Sermão do Monte há uma expressão que se repete várias vezes: ouvistes o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Então Cristo está mais uma vez aqui usando o mesmo expediente, a palavra, para corrigir o pensamento errado dos fariseus. O segundo expediente que ele toma aqui é, ao utilizar a palavra, usar exemplos cujos princípios fundamentam a prática destes exemplos. E aqui eu quero agora discorrer sobre cada um deles. Primeiro exemplo, verso de número 3, por favor, veja comigo. Mas Jesus lhe disse, esse exemplo que está aí, que o Senhor Jesus Cristo dá, está em 1 Samuel capítulo 21, versos de número 1 a 6. Mas Jesus lhe disse: não lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome? Houve uma época em que o rei Saul perseguia Davi, e ele estava com um grupo com ele, com muita fome, e tinha que fugir, e não tinha o que comer. Chegaram próximo ao sacerdote, apresentaram a situação, e o sacerdote tomou os pães da proposição e deu a Davi. Só que esses pães, conforme o próprio Senhor Jesus Cristo diz aqui, tendo eles entrado na casa de Deus, comeram os pães da proposição, não era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes. Mas a pergunta é, não era lícito comer, mas comeram? Seria um pecado comer, mas comeram? A resposta dos fariseus teria que ser: comeram. Então nem tudo que eles estavam dizendo que era ilícito, porque tem um princípio maior que orienta. Veja que aqueles que estavam com Davi, o próprio Davi, comeram dos pães, porque estavam com
fome. O princípio da vida está aqui. A lei foi dada para a preservação da vida, para o bem daqueles que a observam, não para a morte. Desta forma, era lícito comer, e comeram. O segundo exemplo que o Senhor Jesus Cristo dá aqui, está no verso 5. Ou não lestes na lei, que aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Agora complicou a situação. O que está sendo dito aqui? Naquela época, o culto era prestado através dos sacerdotes. Então, eles eram os responsáveis por receber as ofertas e apresentá-las diante do Senhor. Inclusive, tinha os turnos, onde havia o revezamento entre eles dentro da família sacerdotal. Mas o dia que mais o sacerdote trabalhava, qual era o dia? O dia do descanso. E aí então Cristo diz o seguinte: olha, vocês estão dizendo que não é lícito, mas pense um pouco. Aos sacerdotes, é lícito quebrar o dia de descanso? Não. Mas é exatamente no dia de descanso que eles mais o quê? Trabalham. E eles ficam sem culpa. Então, eles não quebraram a lei. Há um princípio maior por trás do trabalho por eles realizado. E isso é que os regula, porque foi dada a eles esta função de serem aqueles que mediariam o relacionamento entre Deus e o seu povo. Agora, irmãos, pensando aqui um pouco nos nossos dias, qual é o dia que vocês acham que o pastor, hein, pastor Rui, mais trabalha? Qual o dia que vocês acham que a gente mais trabalha? E aí eu estava ouvindo uma pregação, e o cidadão levantou um dado, que eu vou pesquisar esse dado, não achei de todo, mas me chamou a atenção, eu fiquei curioso. Onde uma pessoa que trabalha cerca de 1 hora mentalmente, tal qual o trabalho que fazemos, equivale a 5 horas de trabalho braçal. Eu digo, Senhor, eu não sabia que um pastor trabalhava tanto. Então, se no dia de domingo a gente pregar um sermão pela manhã, der uma escola dominical e der um estudo, vamos botar um pelo outro, 5 horas de trabalho, você trabalhou 25 horas como se tivesse pegado no cabo de uma enxada. Mas porventura, ao fazer isso, estaríamos nós quebrando o dia do Senhor? Teríamos culpa? Cristo diz o quê? Não, eles não são culpados, porque Deus lhes ordenou fazer assim, exatamente neste dia. Então, há alguém maior do que eles, que ordenou aquele serviço naquele dia. Então veja, o Senhor Jesus Cristo está aqui apresentando os argumentos para estes fariseus, dizendo, olha, Davi comeu e não pecou, porque tinha fome, preservação da vida. Os sacerdotes trabalham e estão sem culpa, portanto não é ilícito o que eles estão fazendo, porque Deus determinou que eles fizessem assim. Agora tem uma coisa mais profunda ainda que vocês precisam aprender. Sabe o que é? Veja agora comigo o verso 7. Terceiro argumento de Cristo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado o quê? Inocentes. É importante que você entenda que a ideia de misericórdia e holocausto aqui está relacionada a culto. Holocaustos era exatamente aquela prática ofertiva durante o culto. Basta você ler o livro de Levítico que você vai ver o estabelecimento disso. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte: se você compreende a importância da misericórdia, você vai entender que haverá circunstâncias em que, por um ato de misericórdia, você inclusive terá o argumento para não vir ao culto. Eita, pastor, agora o senhor deu espaço para um bocado de gente que vai ser misericordioso, não vai não? Mas eu vou explicar com um exemplo, espero que fique claro.
Imaginemos que eu casado com Sinara, e Sinara adoece. Naquele momento que eu estou saindo de casa para o culto, ela passa mal e desmaia. Aí eu disse, não, fique aí quietinha, porque eu vou lá cultuar, e depois eu volto. E ela abre o olho assim um pouquinho para mim e diz, meu filho. Eu disse, não, importa o holocausto. Fique aí, Deus vai te guardar, e na volta eu te pego. Aí eu venho para o culto, louvo a Deus, adoro, oferto, prego, oro, dou a bênção para vocês e vou para casa. Quando eu chego lá em casa, como é que eu encontro ela? Já fria. Eu disse, oh, que pena. Mas Deus sabe, não é? Antes ele do que ela. Cristo diz, ó, se vocês entendessem o que é misericórdia que eu quero e não holocausto, vocês não condenariam esses discípulos, porque quando vocês disseram que eles não podiam comer, vocês demonstraram que vocês são impiedosos. Vocês não têm compaixão. Vocês estão mais preocupados com o seu ventre, com as suas falsas doutrinas, com as suas invencionices humanas, do que de fato com aquilo que Deus estabeleceu. Misericórdia quero, e não holocausto. O que Cristo está mostrando aqui, irmãos, é que a vida tem importância para o Senhor. E a lei que Deus deu não foi para que ela fosse retirada, mas para que ela fosse preservada física e espiritualmente. Então a lei foi dada para o nosso bem. Assim, meus queridos irmãos, Cristo então está agora dando a resposta certa, precisa e profunda para aqueles fariseus, revelando então o coração deles, que aquela fala deles não teve outro motivo senão a audácia e a falta de compaixão, e o desejo ardente de reprovar o Senhor Jesus publicamente. Mas o que eles conseguiram ouvir? Argumentos bíblicos, cujos princípios são sublimes, e que calaram a voz daqueles seus acusadores. E aí Cristo, para fechar a sua argumentação, coloca a base pela qual ele, como rei, pode falar aquilo que falou. Qual é a base? Verso 8. E ele diz, fundamento para a resposta de Cristo. Por que Cristo pôde falar isso? Ele diz, porque o Filho do Homem é o quê? Senhor do sábado. Esse é o último argumento, e é o fundamento. O que Cristo está dizendo aqui é o seguinte, olha, se por nada disso vocês acreditarem, o que já deveria ser suficiente, há uma razão que está acima de todas elas. Aí ele usa a expressão Filho do Homem, que era uma expressão veterotestamentária, apontando para aquele que seria o Messias prometido. Então ele está dizendo em outras palavras, eu sou o Filho do Homem, eu sou o Rei prometido, eu sou o Messias, eu tenho autoridade, e por conta disso, eu sou o Senhor do sábado. Fui eu quem estabeleci, eu que digo qual é a função dele, eu que digo quais são as normas que devem ser obedecidas, e não vocês, porque vocês não têm autoridade para acrescentar ou retirar nada da minha lei. E aqui, quando eu vi isso, eu fiquei pensando nas seitas, né? Que querem colocar na guarda do sábado a condição para a salvação. Que loucura, Cristo nunca disse isso. E basta você ver na dispensação do pacto, revelando sobre o dia do Senhor, como ele foi dado. Por exemplo, em primeiro lugar, o dia de descanso foi dado após a criação. Deus trabalhou 6 dias, colocou Adão e deu descanso no 7º dia, após a criação. Naquele dia Adão trabalhou? Não, absolutamente nada ele fez. Ele só fez uma coisa naquele dia, que foi o quê? Adorar, culto.
Depois Deus colocou mais uma vez em Êxodo capítulo 15, o povo saindo do Egito, antes de receber a lei moral, a lembrança do dia do descanso. Quando o povo clamou por comida, Deus mandou as codornizes, mandou o maná e disse ao povo: vocês vão colher 6 dias, vão comer cada dia a porção devida. No 6º dia você colhe dobrado, porque no sábado não vai ter, porque o sábado é o dia do... Duas coisas aconteceram. Aqueles que ficaram com medo de Deus, não cumpriam a sua palavra, pegaram mais do que era devido, apodreceu, deu bicho. Aqueles outros que também não creram, chegou no 6º dia, fez o quê? Pegou o quê? Além do que deveria, com medo. Apodreceu. E teve alguns que ainda foram no 7º dia pegar, chegou lá e não encontrou nada. Resultado? Deus, através de Moisés, diz o quê? Eu falei que no dia 7º não era para sair. Segunda ocasião. Terceira ocasião, Êxodo capítulo 20. Deus dá a lei moral e estabelece, dos versos número 8 a 11, lembra do dia de sábado, descanso. Por quê? Porque em 6 dias Deus fez toda a sua obra e no 7º ele descansou. Assim, nem você, nem a sua esposa, nem o seu filho, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, ninguém faz nada. É o dia do descanso, o dia que aponta para a redenção. O tempo passa e Cristo vem ao mundo, esta época. E ele vem e cumpre a lei civil, não pecou em nada; cerimonial, não pecou em nada; e moral, não pecou em nenhum mandamento. E aí Paulo diz que a guarda desses dias, Colossenses capítulo 2, a partir do verso 14, que a guarda desses dias, dia de lua, dia de sábado, não tem mais validade no aspecto cerimonial e civil, apenas permanece o moral. Por isso a lei moral. Cristo vem, cumpre a sua obra, morre e ressuscita ao 3º dia, que era domingo. Por isso que guardamos o dia do Senhor hoje, domingo. Porque em um só ser, Jesus Cristo, temos o cumprimento tanto do mandato da criação, quanto da redenção. O de Gênesis e o de Êxodo, em uma só pessoa, Jesus Cristo. Assim sendo, irmãos, Cristo não está invalidando o descanso, Ele está corrigindo a visão dos fariseus, que acrescentou à simples, pura e sábia lei de Deus, outros adereços que Cristo jamais ordenou em toda a sua lei. Por isso, misericórdia quero, e não o quê? Holocaustos. Irmãos, de que forma podemos aplicar esse texto à nossa vida? A primeira coisa que eu queria dizer para os irmãos é que, ao olhar esse texto, eu creio que você deveria honrar, respeitar, adorar, exaltar ainda mais o Rei Jesus. Eu não sei, eu espero que você, quando pegue a Bíblia na sua casa e você for ler uma porção como essa, você se deleite em ver como Jesus trata essas questões. Que você possa perceber, meu Deus, que mente, que Deus maravilhoso, Ele consegue perceber as minúcias do meu ser, Ele vai além das minhas palavras, Ele percebe a minha intenção, e aparentemente com a resposta desviada do foco original, Ele vai no cerne e revela as minhas entranhas, e mostra que só há um sábio Rei, Jesus Cristo. Os fariseus tentaram apanhar Jesus em tantas coisas, mas eu queria que vocês me mostrassem uma só em que ele foi apanhado. Nenhuma vez. Que rei sábio. E, irmãos, se nós temos um rei tão sábio, não seria importante para mim e para você nos colocar nas mãos dele para termos a nossa vida governada por ele?
Já pensou você ser governado por este rei, que sabe o melhor caminho, a proporção de tudo, o tempo, o modo? É esse o rei que está aqui, que fala a você nesta noite, e a quem você deve se entregar. Eu quero ser governado por Jesus, porque Ele sabe como me dirigir. Esses discípulos estavam nas melhores mãos. Se dependesse dos fariseus, eles seriam disciplinados, quem sabe até mortos. Mas Cristo os guarda com a verdade, como faz com você também. Então ame a Jesus, honre a Jesus, e deseje de todo o coração ser governado por Jesus. A segunda coisa que eu queria que você entendesse, é que sendo governado por Jesus, você vai aprender de Jesus. E aqui eu queria que você visse como Jesus usa a Bíblia. E eu falei que ele fez isso quando foi tentado, falei que ele fez isso do Sermão do Monte, e agora mais uma vez está fazendo, e é a prática comum. E você, como discípulo de Cristo Jesus, precisa aprender a usar a Bíblia. Não como os fariseus fizeram, para distorcer, e quem sabe ser um cego guiando outro cego. Não, dessa forma não, mas como Jesus. Portanto, se devote a ler a Bíblia, a compreender, invista tempo nisso, aprenda de Cristo, e faça como Ele ordenou, faça como Ele fez, pois foi isso que Cristo estimulou no apóstolo Paulo, quando ele, o apóstolo, disse: sede meus imitadores, como eu também sou de quem? De Cristo. Imite a Jesus. Muitas pessoas vão chegar para você e vão questionar a razão da sua fé, vão lhe perguntar, quem sabe até vão fazer você passar vergonha, dizendo que você está fazendo errado. Mas, meu querido irmão, faça como Jesus, vá na Bíblia, aprenda e responda biblicamente. Não há argumento contra a verdade. Por isso que os fariseus ficaram calados. Calados. Faça como Jesus, argumente sobre a sua fé biblicamente. A terceira coisa que eu queria que você entendesse: Deus nunca deu a sua lei para o mal do povo, para o prejuízo do povo. Ele sempre deu a sua lei para o bem do povo. E é comum que a gente olhe para a lei de Deus de modo errado. Ah, que coisa ruim. Quer ver? Pergunta às crianças, né, que aqui estão. Você gosta quando o papai ou mamãe dá uma ordem para você? É possível que elas digam: não, eu gosto mesmo é de fazer do jeito que eu quero. Só que você que é pai e mãe sabe que quando você dá a lei para o seu filho, uma norma dentro de casa, é porque você quer o que do filho? O bem ou o mal? O bem. E eu queria que você entendesse isso. Todas as leis e os mandamentos do Senhor, que são válidos para nós hoje na nova aliança, não é para o seu mal não, meu filho, é para o seu bem. Porque não existe um rei tão cuidadoso quanto Jesus. Então, se ele disse que você precisa descansar, mas que pode ter momentos em que esse descanso de alguma forma é quebrado, sem cometer uma ilicitude, é para o seu bem. Os discípulos comeram porque estavam com fome. Davi e seus companheiros comeram porque estavam com fome. Os sacerdotes trabalhavam porque foi ordenado pelo Senhor para o bem do povo. O exercício da misericórdia precedia o holocausto, porque era mais importante ajudar aquela pessoa. Assim sendo, irmãos, eu preciso ter muito cuidado com isso, a olhar para a lei e achar que a lei é ruim. Não, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples.
Eles são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Eles são mais preciosos do que muito ouro depurado. A lei do Senhor é boa, é perfeita, é agradável. O mandamento do Senhor é justo, santo, bom. Então agradeça a Deus porque Ele te deu boas leis. E você está vendo isso hoje em dia nos nossos dias. Tem lei boa só aí ou tem lei ruim também? Nós cumprimos porque nos submetemos à autoridade, mas tem muita coisa aí que você sabe que é errado. Então aprenda isso. O Rei Jesus te dá boas leis. E a última coisa que eu queria destacar nesse texto. Lembre bem, Jesus encerrou esse texto no verso 8 dizendo: Ele é Senhor do sábado de descanso. E aqui eu retomo a ideia do capítulo 11, versos 28 a 30. Se a sua vida como cristão tem se tornado um fardo, com um bocado de regrinha, pode isso, não pode aquilo, pode isso, não pode aquilo, pode isso, não pode aquilo, para com isso. Vá ao Senhor do sábado, que é Senhor sobre tudo, e pergunte a Ele, porque Ele é o único que pode te dar alívio para uma vida sobrecarregada de regrinhas, para que você entenda de fato o que Ele quer e possa fazer tão somente o que Ele quer para o seu bem. Jesus é o Rei, é o Senhor do sábado, é o Senhor da nossa vida para o nosso bem. Que Ele nos abençoe.